Olá pessoal, salve irmão com a paz do Senhor. Eu sou o Fábio, né? Sou evangélico e eu vim pregar um texto bíblico aqui da palavra de Deus a respeito de coisas que estão escritas na Bíblia, revelações futuras que estão escritas na Bíblia, revelações não minhas, né? Dada pelo Senhor Jesus Cristo e coisas que aconteceram que eu vi, né? Coisas que estão acontecendo, né? Porque o bem está na terra, as pessoas estão na terra praticando bem, outros praticando mal, outros praticando atrocidades, né? Mas a Bíblia fala assim que quem for sujo, suje-se mais ainda. E quem for limpo, limpe-se mais ainda, né? Porque o dia do julgamento virá para todos. E teve algumas coisas que aconteceu na minha vida, né? Que eu presenciei, né? Eu não sei por qual motivo Deus permitiu eu ver essas coisas, né? Glorificado é o nome de Jesus Cristo. E também eu não sei se o lado oposto do nosso evangelho, da palavra de Deus, eles quiseram me testar, né? Me provar, ou ver se eu me corrompia para passar para o lado deles, né? Eu não sei qual era o objetivo, porque eles permitiram que eu visse tantas coisas e não fizeram nada comigo de grave, né? Mas agora eu vou ter que revelar essas coisas em nome de Jesus Cristo. Para que todos saibam, né, que Jesus está à porta, né? E bem-aventurado é aqueles que lê e os que ouvem as palavras da profecia deste livro, né? Porque se eu vou pregar sobre a Bíblia, as palavras é de Deus e não minha. E coisas que acontecem comparando com as palavras de Deus, também é verdade. Porque a Bíblia, ela traz as informações básicas e avançadas para a salvação do homem, né? Todas as coisas necessárias para a salvação da humanidade tem na Bíblia. E a Bíblia é grande, são 66 livros. Tem muita coisa, sempre indicando, glorificado seja o nome de Jesus Cristo, né? Que existe algo errado com a humanidade, que existe algo errado com o homem, e que Deus teve que se mover, se revelar, para modificar essas coisas. Coisas que Deus predestinou. Eu não acredito que Deus predestinaria algo na humanidade, né? Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Que chegasse a uma situação grave tal, a um caos total na humanidade, porque o mal, terremotos, doenças, mortes, todo tipo de mal sempre existiu. Só que a Bíblia fala que haverá o fim dos tempos. Aí as pessoas falam, não é o fim do tempo ainda. Essas coisas já aconteciam antes. Só que tem um porém. Naquele tempo passado não existia a tecnologia que existe hoje. E se a Bíblia fala que haverá uma marca sobre a mão direita e sobre a testa, aqueles que aceitarem para comprar ou vender, só vai poder comprar ou vender aquele que tiver esse tal sinal. Essas coisas não poderiam acontecer no passado, porque no passado, mesmo que acontecia os mesmos problemas que acontecem hoje, no passado não tinha a tecnologia que tem hoje. E onde também o dinheiro físico, o dinheiro de papel está sumindo, e vem aí o dinheiro digital, né? E tem até chips sendo implantados nas pessoas, né? Acredito que nas mãos ou em outro lugar, para identificação da vida daquela pessoa. Coisas que indicam que o cenário tudo concorre para o fim, né? Mostrando que nós já estamos perto do fim. As pessoas que têm entendimento vão entender que esses dias são os finais comparado com o fim dos tempos, né? Comparado com o fim dos tempos. Esses sim são os sinais do dia do fim do tempo. E segundo o entendimento que Deus me deu, né? Pela misericórdia de Jesus Cristo, porque o nosso entendimento humano é pouco, né? Mas Deus dá graça, né? Deus dá graça aos humildes e resiste ao soberbo, né? Quanto mais a pessoa soberba, Deus resiste. Mas aos humildes, Deus dá graça. E Jesus falou assim, graça te dou, Pai,
porque revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultastes aos grandes, aos sábios. Então, segundo o meu entendimento que Deus me deu, o qual eu ainda não tenho certeza do que eu vou falar, né? Porque se diz coisas a respeito da Bíblia, né? Em Apocalipse, quando for aberto um dos selos, né? Que diz que o primeiro selo e vinha um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado um arco e saiu vitorioso e para vencer. E o segundo selo após este fala do cavalo vermelho que foi dado a esse cavalo que tirasse a paz dos homens e se matasse uns aos outros. Deus me deu esse entendimento que, na verdade, esse selo foi aberto, né? Então é o seguinte, se esse selo foi aberto, falando do cavalo vermelho, significa que é um cumprimento verídico, né? Porque nós estamos vendo que países estão se levantando contra países, está havendo guerras, né? E fora as guerras que já existem dentro dos próprios países, né? Com organizações paralelas, né? De poderes paralelos, né? Que não fazem parte do poder público, né? Poderes paralelos, você sabe de quais eu estou falando, né? Que guerreiam contra os poderes verdadeiros, né? Os poderes públicos, né? Esses domínios já mostram que a guerra sempre já existiu, né? Mas a Bíblia está se cumprindo. Provavelmente o cavaleiro vermelho já foi liberado, né? Que fala que haverá guerra e os homens se matarão uns aos outros. Mas o texto que eu quero trazer nessa manhã, né, em nome de Jesus Cristo, para os ouvintes da palavra de Deus, e você ainda que não crê que Jesus Cristo está voltando, só é você observar as Escrituras e ver que está se cumprindo todas as coisas diante dos seus olhos, né? E tem pessoas que não acreditam em Deus, falando que a Bíblia é mentirosa, e se levanta contra Deus, se levanta contra os crentes, e ele mesmo é um cumpridor da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que nos últimos dias muitos se levantariam contra o povo de Deus, né? Seguidores do anticristo, que tem o espírito do anticristo, né? Se levantaria contra o povo de Deus, se levantaria contra tudo que se chama ou se adora a Deus, né? Contra tudo que se chama e se adora a Deus. Mas o texto que eu quero trazer nessa manhã, né? No dia, se eu não me engano, é dia 19, né? De março de 2026. O texto que eu quero trazer para vocês nessa manhã se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 7, que diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos diziam quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, né? Aqui, parando um pouco aqui, ó, no capítulo 2, versículo 6, diz assim: E agora vós sabeis o que o detém. O que o detém o homem do pecado, né? O anticristo. O Espírito Santo já falou para mim, né? Que ele está entre nós. Mas como ele está entre nós, se eu disse que apenas o segundo selo foi aberto, ou o segundo ou o terceiro, não sei, eu tô enganado, mas está lá no Apocalipse, né? Ou é o segundo ou o terceiro selo que fala o cavalo vermelho é liberado, né? O cavaleiro vermelho.
que eu acredito que é o que foi liberado. E depois desse cavaleiro vermelho veio o cavaleiro preto, né? Que é onde tem a medida da balança lá, né? Que ninguém, todo mundo faça medida entre a balança, entre o certo e o errado, né? Se, se, se o anticristo já está na Terra, né? Como é que ele está na Terra se foi aberto ainda esse selo falando do cavaleiro vermelho, né? Que eu acredito que é o que foi aberto. Fábio, né? Eu, né? Fábio, você tem certeza do que está falando? Não, não tenho certeza. Mas tá à vista de todo mundo, né? Nação se levantando contra a nação, né? E daqui para frente pode piorar, né? E até o nosso país também já foi envolvido de forma direta ou indiretamente nessa guerra, né? E pode chegar no nosso país, né? Então você vê que pode ser esse cavaleiro vermelho que foi liberado, né? Onde ele tiraria a paz da terra e os homens se matassem uns aos outros e foi lhe dado uma grande espada, né? Só que aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 6, diz assim, ó. E agora, é, e agora vós sabeis o que o detém. Quer dizer, tem alguém que detém o anticristo. Tem alguém que detém o anticristo. E quem é? O Espírito Santo, né? Eu acredito que é o Espírito Santo. Alguns pregadores dizem que é a igreja. Pode até ser a igreja. Mas me diz uma coisa, a igreja sem o Espírito Santo pode alguma coisa? Quantas igrejas não existem por aí que só tem a palavra, mas não tem o Espírito Santo? Essa igreja pode ir com o anticristo? Pode deter o anticristo? Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Quem detém o anticristo, esse um que detém o anticristo, até que do meio seja tirado, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse um eu creio que é o Espírito Santo. Porque só quem pode combater com as trevas no mundo espiritual é aquele que faz parte do mundo espiritual, que é Deus, o Espírito Santo. Entendeu? E a palavra de Deus diz assim, ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Tá vendo? O que a palavra diz? Capítulo 2, versículo 7, parte A. Porque já o mistério da injustiça opera. Se é um mistério, quem é que pode saber dessas coisas senão Deus? Deus revela as coisas que estão ocultas e as escondidas. Não há nada que fica oculto diante de Deus. Todas as coisas são visíveis a Deus. Os demônios ele têm um sistema rigoroso, né? Aqui na Terra, complexo, de difícil interpretação até para aqueles que têm discernimento espiritual, né? Os homens, servos de Deus. Porque a Bíblia fala que quem é espiritual discerne tudo muito bem espiritualmente e por ninguém é discernido. Entendeu? Por ninguém. Mas, quando se trata de demônios, o demônio é o seguinte, o diabo ele sabe da vida dos crentes. Quando o crente vai tomar uma decisão, fazer alguma coisa, ele sabe. A Bíblia fala que ele é mais sábio do que Daniel. Então é o seguinte, vós agora saber o que o detém, que é o Espírito Santo. Então o que acontece? Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. O mistério da injustiça já opera. Se é mistério, só Deus sabe. Ou seja, existe alguma outra forma de ser revelado a não ser por Deus? Existe. Aí você vai falar assim, Fábio, como é que é possível o mistério da injustiça alguém saber se não for revelado por Deus? E eu digo que tem como saber. Sabe qual é? Você sendo vítima dessa injustiça. Porque se você for vítima de alguma coisa, mesmo que demore para você interpretar, você falar, meu Deus, como é que pode estar acontecendo alguma coisa dessa na minha vida? Mas um dia você vai entender, falar, agora eu estou entendendo, né? Dessa forma que essas coisas acontecem. E no meu caso, eu sou vítima dessas coisas, glorificado seja o nome de Jesus Cristo, né? Paulo falou que se gloriava nas fraquezas e nas perseguições, entendeu? Glória ao nome de Jesus Cristo.
Eu sou vítima dessas coisas. Não queria ser, entendeu? Porque isso destrói vidas, entendeu? Agora é o seguinte. A palavra de Deus fala o seguinte: o mistério da injustiça já opera. Só que a Bíblia aqui em Tessalonicenses dá uma interpretação de que tem mais de 2000 anos atrás que isso ocorre. E se o mistério da injustiça já operava naquele tempo e nos dias atuais, isso mostra que o sistema dos demônios do diabo já era governamentais naqueles tempos, entendeu? E é misterioso, se Deus não revelar, não tem como saber. A não ser que você seja vítima de tais coisas. Agora me diz uma coisa. Como é que eu suportei essas coisas sendo vítima dessas coisas? Como é que eu suportei essas coisas? Porque eles que fazem parte desse grupo aí, que eu não sei se é do anticristo, né? Porque, preste atenção, se o Cavaleiro Vermelho foi liberado, isso significa que o anticristo está lá na frente, né? Em Apocalipse, depois é que ele aparece. Só que tem um porém que as pessoas esquecem de falar. A Bíblia fala que são 3 bestas que se levantará sobre a terra. A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, e essa outra besta que é o anticristo, né? Que é o último, que é o terceiro. E como eu saberei se a perseguição que foi feita na minha vida, né, foi causada pelos seguidores do anticristo, que é do anticristo do último, ou da besta que tem 2 chifres, que fala como um cordeiro, mas por dentro é dragão. E quando eu aceitei a Jesus Cristo, quando eu tinha 16 anos de idade, né, 16 anos e pouco, e eu fui batizado também, né, logo no começo, né, depois de 3 meses mais ou menos fui batizado nas águas, na Assembleia de Deus, né. É o seguinte, eu não acredito que a minha igreja, né, e tem outras igrejas aí que eu acredito que não faz parte, né, dessa besta que tem 2 chifres, né, que fala como um cordeiro, mas por dentro é dragão. Porque se fosse a igreja que eu pertenço, por que Deus me encaminharia para lá, sendo que o meu objetivo é a salvação, né? E por que se fosse tal igreja, por que eles permitiriam que eu convivesse entre eles durante décadas, né? Tem mais de 20 anos que eu sou assembleiano, e eles permitissem que eu vivesse entre eles, né? E não fizesse nada contra mim. Mas existe essa igreja no Brasil? Eu acredito que existe. Existe essa igreja aí, ela deve ser uma igreja pentecostal, né? Aí você fala, por que deve ser uma igreja pentecostal? Porque se é uma igreja falsa, é algo que imita o que é verdadeiro. E para imitar o que é verdadeiro tem que ser parecido, né? Não pode ser uma igreja que não tem o Espírito Santo, que não fala em língua estranha. Pode ser essa igreja evangélica que existe, pentecostal, que é falsa, né? Que tem essa besta, né, de 2 chifres, né? Que fala que é semelhante ao cordeiro, mas por dentro é dragão. Não se diz respeito apenas a um ser, mas todo o grupo que envolve toda a igreja, né? Que fala como o cordeiro, ou seja, prega como Deus, com Jesus Cristo, ensina todas as coisas, mas por dentro é dragão, blasfema, engana e aos oculta faz coisas, palavras torpes, blasfêmias, coisas horrendas, né? Que não é lícito falar diante da humanidade. O que acontece? Essa igreja está no Brasil, com certeza deve estar, né? Com certeza. No Brasil e até em outros países. Agora, até quanto durará esse império? Quando começou? Ninguém sabe. Mas, se é a segunda besta, né? Ou a primeira, que eu não tô lembrado, é um império que vai começar e vai ter um fim, né? A Bíblia não fala quando ele começa e nem quando tem um fim. E a Bíblia não fala qual é o propósito dessa besta, né? Se é enganar a humanidade ou só demonstrar contra Deus que
que pode enganar a humanidade e Deus, e nenhum servo de Deus percebe, né? Não sei qual é o objetivo dessa besta que a Bíblia não explica. Mas é o seguinte, a Bíblia fala que o mistério da injustiça já opera. Então eles fazem injustiça de uma forma misteriosa, né? Que até os crentes verdadeiros não percebem. Por quê? Porque é mistério. Só Deus é que sabe. A não ser que você seja uma vítima deles. Agora, se eu fui vítima deles e sei dessas coisas que acontecem nesse lugar que eu estou morando, e também já onde eu morei, eu vi essas coisas também, né? Inclusive, eu tenho prova tão concreta do que essas pessoas são seguidores dessa besta, que quando eu estava conversando com uma pessoa na rua a respeito de uma coisa, quando eu cheguei em outra quadra, mulheres e homens falaram assim, ele falou tal coisa na minha frente assim, ó, sendo que essas pessoas estavam com mais de 100 metros de distância da onde eu estava conversando com outras pessoas. Mas eles faziam isso para mostrar que eles sabem o que eu estava conversando. Aí você fala assim, você é um Fábio, você é um charlatão, você é mais um enganador do evangelho, você é um falso profeta. Aí eu faço um desafio para você. Se você é servo de Deus, ou se você conhece alguém que é servo de Deus, consulte a ele e peça para Deus revelar o que eu estou falando. Depois você pergunta para... Você vem e pode comentar aqui no Facebook. Pode comentar se eu estou falando é mentira ou não. O Deus que revela todas as coisas mostra a você. Eu peço para você, eu lanço um desafio para você fazer prova do que eu estou falando. Para Deus revelar o que eu estou falando. Aí vamos ver quem é que está mentindo, né? Será que eu usaria do nome de Deus, do Espírito Santo em vão? Que nem Ananias e Safira que foram mentir diante do Espírito Santo. E Pedro falou assim, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram ao Espírito Santo. E eles caíram mortos na hora? Será que eu ia brincar? Por que eu seria crente e ia brincar com essas coisas? Eu, pobre, brincar de seguir a Deus? O que é que eu estou ganhando com isso? Riqueza? Mulheres? Carro? Fama? Não. Para mim ser crente e ser crente falso, se eu não quiser servir a Deus, eu preferia estar no mundo e aproveitando o mundo. Entendeu? Que o mundo tem muita coisa para oferecer boa. Só que o fim não é bom, né? Se fosse para perder meu tempo na igreja, mais de 2 horas sentado no banco da igreja, 4, 5 vezes por dia, e ver que meu fim ia ser a perdição, eu ia logo para o mundão e aproveitar a vida e como muitos aproveitam. Entendeu? Esse negócio de ser anticristo aí e ficar perseguindo um e outro aí com as perseguição besta, né? Porque a Bíblia fala que o sistema é besta, mas Deus me perdoa. Pelo que eu vi, tem coisas que impressionam, né? Mas impressiona mais pelo lado dos demônios, porque os adeptos, o ser humano que segue, você vê assim, que são poucas coisas que eles fazem que impressionam, né? Que o sistema é rigoroso, é difícil de interpretar. Mas a maioria é coisa besta, entendeu? Que até irrita. Irrita, porque é um negócio besta mesmo. Nem fala, é besta mesmo, que o negócio é irritante. Irrita. Sabe aquelas pessoas que apostasia, que não estão nem aí pro futuro, blasfema do Espírito Santo. Eles são assim, quando eles estão... Você tá bem, olha o que acontece, o que eles fazem, ó. Quando você tá bem, quando você está no meio deles, o que acontece? Eles demonstram ser pessoas gentis, pessoas que estão ali convivendo com você de uma forma socialmente. Mas quando eles pegam você numa situação que eles começam a te oprimir, te machucar, ver que está vencendo você por você ser um servo de Deus, ou até ser uma pessoa de bem, não ser servo de Deus, mas ser uma pessoa de bem, praticando o bem, o que acontece? Os demônios falam para ele as suas dificuldades, as suas necessidades. Se você está precisando de alimento, está faltando coisa na sua casa, você é crente ou uma pessoa de bem, o que é que eles fazem? Eles passam na sua frente com bolsa de... É isso que eles fazem. Eles moem, que nem a Bíblia fala, eles moem a face do pobre. Eles passam na sua frente com bolsa de compra e olha para sua cara e dá risada. E você vê que eles são um anticristo. São parte da besta. Fazem parte do corpo do anticristo.
Eles riem da sua cara. Mas quando você está numa posição boa, eles ficam quietos. Por quê? Porque eles sabem que não pode competir com você. São covardes, entendeu? Eles são assim, covardes, esse tipo de pessoa. Fábio, você está doente? Você precisa de remédio? Pergunte a Deus. Consulte o Espírito Santo. Ou será que Deus me perdoa o modo de falar? Será que Deus está com medo de falar do anticristo? Porque Jesus vai arrebatar a igreja na manifestação dele, da gravidade do mal que ele trará sobre a terra. Mas Jesus vai arrebatar a igreja, não porque o Espírito Santo tem medo do anticristo, para a igreja não ser danificada por ele, prejudicada por ele. Para o pecado, o mal da humanidade não alcançar a igreja. E não ofuscar a glória de Deus, que é a igreja, que é o povo dele. Porque na glória de Deus ninguém toca. Deus não divide a glória dele com ninguém. Entendeu? Então é o seguinte, é dessa forma que eles agiam na minha vida. E muitas pessoas, muitas famílias evangélicas são perseguidas por eles também. Agora me diz uma coisa. Esse grupo que segue o anticristo aí, fazem parte da besta que tem 2 chifres? Ou da besta que se levantará no último dia, que se levanta contra tudo, que se chama ou que se adora a Deus? No meu modo de pensar, de uma forma lógica, não é o anticristo que vai dar o sinal na mão direita e na testa ainda. Por quê? Porque eles não se levantam contra as igrejas que estão na terra. Entendeu? Eles são seletivos. Por que eles não fizeram nada contra mim, eu não sei, né? Porque tinha hora que eu ficava nervoso e desafiava eles de tanta raiva que dava, né? Porque pensa no povo para irritar as pessoas de bem, o crente, hein? Pensa. Se eles puderem, ele moe a face do pobre, que nem a Bíblia fala, eles moe. Sabe o que é moer a face do pobre? Moer a face do pobre é você ver um mendigo na rua pedindo comida e você passar com um prato de comida de restaurante, por exemplo, na frente dele e ficar rindo dele. Isso é moer a face do pobre. Esse tipo de gente vai pagar caro. A Bíblia fala assim, do jeito que eles fizeram com você, dá em dobro para eles, Jesus falou, entendeu? Só que eu não sei se essa besta é o de 2 chifres, né? Ou é a besta que se levantou do mar, eu não sei. Deve ser a besta de 2 chifres. Porque se fosse a besta do final dos tempos, né? Que vai colocar a marca na mão direita e na testa, ele se levantaria contra tudo que se chama Deus e se adora. E não se levantaria não seria seletivo se levantar contra alguns crentes, algumas famílias, né? Que devem ter desafiado o Espírito Santo, né? Falamos assim, vamos escolher algumas famílias, né? E vamos mostrar para Deus que nós compete com Deus. Foi isso mais ou menos a conclusão que eu cheguei durante quase 18 anos da minha vida, né? Não 18 anos seguidos, mais de 18 anos, né? Passando nessa situação, né? Não 18 anos seguidos. 2 anos e pouco, 1 ano e pouco, aí passava um ano e pouco sem esse problema, aí depois acontecia de novo, eles vinham de novo, entendeu? Aí por quê? Eles vinham, e o que é que eles fazem? É que nem os medianitas. Se eu não me engano, é que nem os medianitas, que fala que perseguia Israel, quando Israel plantava as lavouras, que tinha tudo o fruto da terra, né? A novidade da terra. Se eu não me engano, os medianitas que vinha e devorava tudo. É isso que eles faziam na minha vida, entendeu? Essas pessoas faziam. E os crentes na igreja não sabiam disso. Eu conversei com os irmãos na igreja explicando para eles, mas eles não entendiam. Por quê? Porque é um mistério, irmão. Só Deus sabe. Ou não ser aquele que passa pelo tal problema. Porque se você é vítima, mesmo que for um mistério, você vai descobrir um dia. Porque você sabe, só sabe que está sendo prejudicado aquele que é prejudicado, entendeu? Ele sabe, uma hora ele vai descobrir de onde vem o mal, não tem como. Ele vai descobrir. Porque de tanto, né, 18 anos e pouco não é 18 dias não, entendeu? Mas graças a Deus, essa infelicidade enfraqueceu, né? Graças a Deus. Agora me diz uma coisa. O Espírito Santo revelou para mim, em um culto lá em Itaquaquecetuba, né? Na Igreja Assembleia de Deus. Eu estava no culto de oração, eu fui para a igreja. E o Espírito Santo falou, tava fraco, né? Sem vontade de orar, sentei, né? Até comecei a mexer com o celular um pouco, né? Mas porque eu tava fraco, sem vontade de orar. Aí o Espírito Santo, uma irmã pregando, ela orando em voz alta, porque sempre ela ora em voz alta, né? Uma irmã lá de Itaquaquecetuba, né?
E o Espírito Santo falou assim na boca dela: ai daqueles que ficaram no arrebatamento, e esses serão os que serão mais perseguidos pelo anticristo, serão os que serão mais torturados. Por quê? Porque se ele se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora a Deus, aquele que fica na terra, que for crente que ficar, ele vai falar assim: você ficou, né? Você não tem, Deus não tem mais parte nenhuma na sua vida. Só que você era um seguidor dele. O que é que vai acontecer? Ele vai te perseguir, porque você ficou, e você vai ser massacrado pelo anticristo. Como o povo de Israel será massacrado também. Entendeu? Pelo anticristo. E agora me diz uma coisa. Sabe o que aconteceu de mais grave na minha vida? Teve um tempo que eu estava firme na igreja, né? E eu sonhei que Jesus Cristo aparecia num cavalo com uma espada na mão e tinha legiões de demônios e Jesus estava lutando. Aí eu olhava para Jesus, quando eu olhava para Jesus, eu até me admirava vendo ele, né? Aí ele olhava para mim e dizia assim: fuja. Ele só falou isso: fuja. Ele parava assim a espada e falava assim: fuja. Aí passou uns 4 a 5 segundos do sonho, eu acordei. Aí depois de 3 ou 4 semanas, mais do que 3 semanas, começou a vir as perseguições espirituais, né? Legiões de demônios para acabar com a minha vida. Eu não sei porquê, qual o mistério que tem na minha vida de eu ser tão perseguido pelos demônios, né? Algum propósito Deus deve ter na minha vida, né? Eu não sei, né? Ou eu sou consequência de estar numa situação, no momento errado, na hora errada, ou sei lá o que é, né? O demoniado de Gadareno, ele foi vítima dos demônios, mas Jesus não condenou nada. Quando Jesus libertou o demoniado de Gadareno, Jesus não falou assim para ele: vá e não peque mais. Jesus não falou isso para ele. Jesus falou assim: vá para os seus e conte tudo quanto Deus lhe fez. Mas Jesus não lançou no rosto do endemoniado Gadareno a libertação dele. Por quê? Porque nem todo mundo que é vítima de demônio significa que é por causa de pecado. E também é, né? Porque o pecado está na terra. Mas a maioria são vítimas por estar no lugar errado na hora errada. Se o mal está na terra, alguém vai ser atingido de alguma forma ou outra. Não tem como pra onde escapar. Ah, mas ele está em pecado. Ele fez isso e aquilo. O que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, Satanás queria se andar contigo, mas eu roguei ao Pai e para que ele não fizesse nada. Quem era Pedro? Andava do lado de quem? De Deus. Quem é Deus? Jesus. E aí? Será que Pedro estava no lugar errado na hora errada? Para o diabo se andar da vida dele? Hein? Quem pode me responder essas coisas? Se o mal está na terra, alguém vai ser atingido. Os pessoal da Cracolândia, os mendigos, que são atormentados por demônio. Todos eles têm culpa grave? Nem todos. Mas o mal está na terra. Jesus disse que não confiava no homem, porque bem sabia o que existia no homem. Entendeu? E se o inferno e os demônios fossem pouca coisa, né? Alguns pregadores dizem assim, que em Isaías diz assim, que Deus falou assim: quem há de ir por nós, a quem enviarei? Alguns pregadores dizem que foi quando, antes de Jesus morrer, né? Que Deus fez uma convocação para os anjos, ou até para os profetas, né? Quem há de ir por nós ou a quem enviarei para vir salvar a humanidade. E ninguém quis se apresentar, segundo os pregadores falaram, né? Porque temiam, segundo as coisas que iam acontecer nele, que estava escrito no livro, né? Que ia ser perseguido e pregado na cruz do Calvário. E Jesus, o Filho de Deus, falou assim: envia a mim. Glória a Deus, entendeu? Porque se o diabo fosse pouca coisa, se o demônio fosse pouca coisa, será que o próprio Deus se moveria, se voluntariaria para fazer tal obra? Por que Deus falou: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, porque a guerra era contra os demônios. E Jesus falou assim: o mal se aproxima, enfim o inferno será vencido. Ó, enfim o inferno será vencido. Jesus veio para vencer o inferno.
Se o inferno fosse pouca coisa, o próprio Deus não se precisaria se mover. E tem mais. Por que Deus Todo-Poderoso não usou do poder dele para salvar a humanidade? Ele não tem todo o poder? Para você ver que o diabo criou um sistema no qual ele desafiou Deus. É como se ele dissesse assim: ai Deus, olha o que eu fiz com a humanidade. Olha o que eu fiz. Plantei o pecado para todo quanto é lado. Amarrei o homem de todas as formas. Nem o seu poder pode fazer alguma coisa. Agora faz alguma coisa se tu podes. Ele desafiou Deus. A Bíblia fala isso? Não. Mas eu estou parafraseando. A Bíblia não fala isso. Mas Jesus falou assim: então eu vou mostrar para você, Satanás, que eu vou vencer você. E venceu através da loucura da cruz. Porque a pregação, a cruz é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que creem, salvação, entendeu? E então é o seguinte, eu já estou terminando aqui a pregação, que já tem mais de 35 minutos. Eu queria dizer também o seguinte, uma coisa que aconteceu na minha vida, né? Quando essa visão que eu tive de Jesus Cristo, que ele dizia fuja, os demônios começaram a me perseguir. Sabe o que eles faziam? Através dos barulhos e dos sons, ele me oprimia, os demônios. Sabe como eles faziam? Por exemplo, um pedreiro trabalhando com a talhadeira batendo na parede. Aquele som vinha direto no meu cérebro e na minha alma. E era angustiante, eu ficava agoniado. Eu várias vezes, lá em Itaquaquecetuba, eu ia para o meio dos matos, para ficar longe de obra, de pessoas trabalhando. E até de carro que irritava. Aí você fala assim, você estava louco da cabeça. Mas porque não foi você. E por que Jesus mandou eu fugir? E por que eu não fugi? Eu não fugi porque eu resisti. Mas era mais óbvio obedecer a Deus, porque o negócio é grave, viu? O mundo espiritual não é brincadeira não, cara. Na hora que você cai na mão dos espíritos, Pedro, o diabo queria se andar contigo, ó. Jesus ainda falou assim, Pedro, ó a forma de ele falar, ó. Se fosse coisa boba, Jesus não falaria dessa forma. O mundo espiritual não é brincadeira não, irmão. A Bíblia fala, o reino da coisa é cair na mão de Deus. Mas eu digo para você também, o reino da coisa também é cair nas coisas dos demônios, entendeu? E se Deus não tiver misericórdia, ai daquele, né? E ai daquelas almas que estão no inferno, viu? Eu tenho pena, Deus me perdoe. Deus me perdoe, assim, eu falar dessa forma assim. Eu sei que é contrário à Bíblia, assim, de uma certa forma, né? Não querendo ser contra Deus. Mas se eu tivesse poder, eu resgatava aquelas almas, porque dá uma pena, meu Deus do céu. Se você vê o que acontece aqui na Terra, quando grupo de pessoas pega pessoas para torturar, arrancar a unha, cortar com gilete, arrancar pedaços da carne, essas coisas, aquele massacre todo que faz com as pessoas, os demônios são piores, entendeu? Aí sabe o que aconteceu também, quando estava acontecendo essa perseguição na minha vida, que eu fugia por meio dos matos, eu falei para os irmãos da igreja lá, me arruma um sítio para morar, para ouvir uns tempos aí, que está acontecendo tais coisas na minha vida. Eles não me entendiam, irmão. Eles não entendiam o que estava acontecendo na minha vida. Era tão grave a situação que estava acontecendo na minha vida, que eu pensei que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Mas quando eu ia para a igreja, várias vezes eu sentia a presença do Espírito Santo. E Deus guerreando comigo, a meu favor. Eu sentia a presença do Espírito Santo e ainda sinto, graças a Deus, eu ainda sinto até hoje. Por isso eu sei que não era blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a situação era tão crítica que parecia que eu tinha blasfemado. Aí o que acontece? Sabe o que aconteceu? Os demônios me perseguiam através dos barulhos de som. Passava carreta nas avenidas assim. Eles passavam com aqueles barulhos. Às vezes buzinava na hora certa, aquelas buzinas fortes, né? Intimidando a pessoa, ela falar assim, eu tô aqui. Sabe o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou embora desse país que eu não aguento mais não, eu vou trabalhar, vou arrumar o dinheiro para ir embora desse país. Sabe o que aconteceu? Eu tava mexendo num aplicativo, olha só, viu? Você não sabe que é um mundo espiritual não, rapaz. Se você soubesse, eu buscava a Deus e fugia e escapasse pela sua vida, né? Presta atenção, eu tava baixando um aplicativo no celular que é o seguinte, que é um aplicativo que mostra as câmeras do mundo todo, entendeu? As câmeras que estão ativas. Aí eu baixei o aplicativo e caiu em um país e as câmeras estavam ativas nesse país. Aí sabe o que aconteceu? Os caminhões lá começaram a buzinar de uma forma intimidamente, como se os demônios dissessem assim, ó. Se você fugir para cá, nós estamos aqui também. Na hora que eu percebi aquele movimento no mundo espiritual, eu fiquei impressionado, irmão. Eu tremi.
Eu não vou negar não, entendeu? Eu sou crente, mas eu termino na base. Eu falei, meu Deus do céu, nós não sabemos com o que ele está lidando não, né? Como disse o pregador, o pastor Marco Feliciano. Às vezes nós estamos nas igrejas, transformamos as igrejas em ringue, né? Em boxe, lutamos uns contra os outros, perseguimos uns aos outros, e não sabemos que às vezes está um lá dentro da igreja, vários lá dentro da igreja, amando do próprio diabo, porque o sistema do inferno é rigoroso, né? É rigoroso, né? Se o sistema do diabo fosse pouca coisa, por que Deus falou assim? Por que Jesus falou assim que no dia do arrebatamento dele, nem ele saberia o dia, só Deus? Por quê? Jesus falou que o Pai era maior, que ele iria para o Pai. Por que Jesus não sabe o dia? Vai saber se não é numa situação em que o diabo, junto com o anticristo, vai querer perseguir a igreja e massacrar a igreja no momento, e naquele momento Deus se levanta do trono e manda Jesus arrebatar a igreja. Vai saber se não é por uma situação dessa, por isso que Jesus não sabe o dia. Um mistério tem, só Deus sabe o dia, né? Alguma coisa de grave deve ter na situação, né? E o fato de a igreja ser arrebatada na terra, arrancada à força, significa que o negócio é grave, entendeu? E eu fiquei abalado quando ouvi aquelas carretas buzinando, como os demônios estivessem dizendo assim: se você fugir para cá, para esse país, nós estamos aqui também. Só que a perseguição é momentânea, né? Dura 3 meses, 4 meses. Depois que acabou, eu ia chegando na igreja, né? Aí o Espírito Santo falou assim: o diabo é sem misericórdia, né? Já estava acabando aquela situação ruim, né? Eu falei pro irmão Ezequias lá de Itaquaquecetuba, da Terra Prometida, falei pro pastor Sérgio, né, que estava acontecendo, mas ele não entendia, irmão. Eles não entendem, porque é mistério, irmão. Entendeu? Só que tem uma coisa, eles são um sistema rigoroso, o demônio, né? Por isso que o diabo vai entregar o poder dele para o anticristo. Porque o anticristo não teria poder de fazer tudo que sozinho, se as legiões de demônios que fosse comandar o mundo não tivesse ali a favor dele, né? É um sistema rigorosíssimo. O sistema da besta, pessoas de bem e crente passam no meio deles e não percebe que os movimentos que se fazem no mundo espiritual, eles não percebem. O mistério da injustiça opera, entendeu? Só que tem o seguinte, sabe o que o Espírito Santo fez também? O Espírito Santo mostrou para mim que os demônios queriam estourar uma veia no meu corpo para me matar. Estourar uma veia. Aí, só que é o seguinte, eu tinha uma pregação no celular, aí eu tava pensando nessas coisas assim, meu Deus do céu, por que acontece essas coisas no mundo espiritual, né? E por que essas coisas são tão graves, né? Aí os demônios falando para mim: vou estourar a sua veia para te matar, porque se estourar uma veia da pessoa, provavelmente a pessoa morre, né? Aí na hora que eles estavam com esse pensamento, eu liguei o vídeo de pregação e comecei a assistir. Agora preste atenção como é o Espírito Santo, né? Os demônios aparecendo no aplicativo buzinando, né? No aplicativo de câmeras do mundo mundial que está ativo no mundo, né? E falaram assim: nós estamos aqui, se você fugir para cá, nós estamos aqui também. Sabe o que aconteceu? Olha como o Espírito Santo é. O Espírito Santo é terrível, mano. Ele é pior. Ele é melhor e muito mais rápido do que os demônios 1000 vezes. Ele fez assistir o vídeo, o Espírito Santo, e no momento certo que o demônio ia estourar minha veia, que eu senti, o Espírito Santo falou assim: e você pensa que eu não estou vendo o que você está fazendo, não? Na mesma hora que o demônio ia estourar a veia. Agora presta atenção numa coisa. Como é que o Espírito Santo ia saber que eu ia ligar aquele vídeo naquela hora e que os demônios, naquele momento, em alguma situação do vídeo, ia querer estourar a veia do meu corpo para me matar? E na mesma hora da pregação, naquele vídeo, o Espírito Santo representa o demônio. Para você mostrar que o sistema de Deus é muito mais rápido e muito mais complexo do que o sistema de Satanás. Amém? E eu agradeço essa oportunidade do nome de Jesus Cristo nessa manhã, né? Do dia 19/3/2026. Espero que essa pregação sirva para muitos, né? E vocês que a Bíblia fala: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem e gostam das palavras da profecia desse livro, não minha. Bem-aventurados, porque o tempo está próximo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.